Prepare-se para testemunhar o impossível quando um milionário, acostumado ao luxo e à frieza dos negócios, entra em um dos seus imóveis apenas para cobrar o aluguel. Mas acaba encontrando algo que muda tudo: uma mulher em trapos, costurando, desesperadamente com os dedos em carne viva e lágrimas escorrendo no silêncio da dor. O que era apenas uma cobrança rotineira se transforma em um momento de profunda humanidade quando ele presencia a cena e toma uma atitude impensável. Você não vai acreditar no que acontece quando esse homem poderoso, acostumado a ignorar o sofrimento alheio, se vê diante de alguém que luta para sobreviver com dignidade. A reviravolta é tão emocionante que vai tocar até o coração mais duro. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação. E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O cheiro de mofo invadiu as narinas de Audálio Marani assim que ele abriu a porta do apartamento 302. O corredor escuro e mal iluminado do prédio antigo não o preparou para a cena que encontrou ali dentro. Sacolas plásticas empilhadas formavam paredes improvisadas, dividindo a pequena sala em cantos sombrios. O ar pesado carregava um misto de umidade e tristeza que fez seu estômago revirar. Seus olhos demoraram a se ajustar à penumbra. Uma lâmpada fraca pendia do teto, iluminando precariamente o ambiente. Foi quando notou um movimento no canto mais distante da sala. Algo ou alguém se encolhia entre os montes de trapos e jornais. "Velhos, quem está aí?" Sua voz grave ecoou pelo cômodo vazio. O movimento cessou imediatamente. Audálio deu um passo à frente, irritado. Aos 61 anos, construíra um pequeno império imobiliário, comprando propriedades desvalorizadas em tempos de crise. Não tolerava invasores em seus imóveis. Este apartamento, em particular, estava alugado, mas os pagamentos haviam cessado há meses. Suas tentativas de contato foram todas ignoradas. "Apareça agora ou vou chamar a polícia", ameaçou, avançando mais alguns passos. Foi quando a viu. Uma menina magra e pequena, não mais que 12 anos, encolhida contra a parede. Seus dedos finos e machucados seguravam uma agulha e linha, costurando pedaços de tecido com movimentos trêmulos. Manchas de sangue seco marcavam o pano em suas mãos. O choque paralisou Audálio. A garota mantinha a cabeça baixa, o cabelo escuro e sujo caindo sobre o rosto como uma cortina. Ela continuava costurando, como se sua presença não representasse ameaça alguma. "Onde estão seus pais?" perguntou, sua voz perdendo parte da dureza inicial. Silêncio. Apenas o movimento ritmado da agulha perfurando o tecido. "Menina, estou falando com você. Quem é responsável por você? Quem te deixou aqui?" Ela finalmente ergueu o rosto. Olhos grandes e escuros o encararam com uma mistura de medo e resignação. Sua pele pálida destacava as olheiras profundas e os lábios rachados tremiam levemente. "Ninguém", respondeu num sussurro quase inaudível, antes de voltar sua atenção para a costura. Audálio sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito. Que tipo de pessoa abandona uma criança assim? Ele havia vindo apenas cobrar o aluguel, atrasado, não lidar com uma situação dessas. "Qual seu nome?" tentou novamente, controlando a impaciência. "Amares." A resposta veio após longos segundos de silêncio. Um barulho no corredor chamou sua atenção. Passos se aproximavam. Uma senhora idosa passou pela porta entreaberta, carregando sacolas de compras. "Ah, o senhor finalmente apareceu", disse ela, parando na entrada. "Estava me perguntando quando viria verificar a situação." "Você conhece esta menina?" perguntou Audálio, virando-se para a vizinha. "Mais ou menos. Ela apareceu depois que levaram a mulher de ambulância alguns meses atrás. Ninguém sabe direito de onde veio." "Que mulher?" "A inquilina anterior.
Não sei o nome dela, era reservada, quase não falava com ninguém. Um dia passou mal, a ambulância veio buscar, nunca mais voltou. Audálio passou a mão pelos cabelos, grisalhos, frustrado. A situação estava ficando mais complicada a cada minuto. E ninguém fez nada, ninguém chamou assistência social, polícia, qualquer coisa. A senhora deu de ombros. Alguns tentaram ajudar no começo, levar comida, mas sabe como é. Cada um tem seus problemas. A menina é quieta, não incomoda ninguém. Só fica aí, costurando. Audálio voltou seu olhar para Amares. Ela continuava absorta em seu trabalho, como se a conversa não fosse sobre ela. Seus dedos machucados moviam-se com surpreendente habilidade, unindo retalhos coloridos em padrões irregulares. Não posso simplesmente ignorar isso, murmurou ele, mais para si mesmo que para a vizinha. O senhor vai chamar as autoridades? Perguntou a senhora, um tom de preocupação em sua voz. Dizem que ela já esteve em abrigos antes. Sempre foge. Audálio sentiu o peso da decisão em seus ombros. Toda a sua vida fora guiada por números, contratos e negociações. Pessoas eram apenas nomes em documentos. Mas havia algo naquela menina, silenciosa, que o impedia de simplesmente virar as costas. Vou resolver isso, disse finalmente, sem saber exatamente o que pretendia fazer. A senhora assentiu e seguiu seu caminho, deixando-o novamente sozinho com Amares. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelo som suave da agulha atravessando o tecido. Você tem fome? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Amares parou de costurar por um momento, como se considerasse a questão. Então, muito levemente, assentiu com a cabeça. Certo, Audálio respirou fundo. Vou buscar algo para você comer. Não saia daqui. Ela não respondeu, mas ele notou um leve tremor em suas mãos quando retomou a costura. Saindo do apartamento, Audálio sentiu o peso de suas próprias palavras. O que estava fazendo? Por que não simplesmente chamava as autoridades e resolvia logo essa situação? No caminho até sua casa, imagens de Amaris costurando com dedos ensanguentados não saíam de sua mente. O apartamento 302 era apenas mais um em sua extensa lista de propriedades, mas agora carregava um peso diferente. Aquela criança frágil e silenciosa representava tudo o que ele sempre evitou em sua vida: envolvimento emocional, responsabilidade por outros, complicações que não podiam ser resolvidas com dinheiro. Chegando em sua mansão vazia, Audálio preparou uma marmita com a comida que sua empregada deixara pronta. Enquanto separava os talheres, seu olhar caiu sobre uma foto antiga na parede. Ele mesmo, décadas mais jovem, ao lado de sua falecida esposa. A solidão que cultivara por tanto tempo de repente pareceu sufocante. Voltou ao apartamento 1 hora depois, carregando não apenas comida, mas também um cobertor limpo e algumas roupas que conseguiu com sua empregada. Encontrou Amaris exatamente na mesma posição, como se não tivesse se movido 1 centímetro sequer. Trouxe algumas coisas. Para você, disse, colocando os itens no chão próximo a ela. Amaris ergueu os olhos brevemente, então voltou a costurar. O pedaço de tecido em suas mãos começava a tomar forma. Parecia uma pequena bolsa, decorada com retalhos coloridos dispostos em um padrão que lembrava vagamente flores. Você precisa comer, insistiu ele, abrindo a marmita. O cheiro de comida quente preencheu o ambiente. Lentamente, como um animal assustado, Amaris pousou sua costura no chão e se aproximou. Suas mãos tremiam quando pegou os talheres e Audálio notou diversas cicatrizes antigas em seus dedos. Marcas de uma vida costurando para sobreviver. Por que você faz isso? Perguntou, indicando os trabalhos de costura espalhados pelo chão. Troco por comida, respondeu ela, sua voz ainda quase um sussurro. Na feira, às vezes, algumas senhoras compram. Audálio sentiu um nó na garganta. Quantos meses ela viverá assim,
sozinha neste apartamento, costurando para não morrer. De fome, como ninguém havia feito nada. Você não pode continuar aqui, disse finalmente. Não sozinha. O pânico imediato nos olhos dela o pegou de surpresa. Amaris largou o talher, recuando para seu canto, como se tivesse levado um choque. Por favor, sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto sujo. Não me mande embora. Não pro abrigo, por favor. O desespero em sua voz atingiu Audálio como um soco no estômago. Toda sua vida, construída sobre decisões práticas e racionais, parecia desmoronar diante do medo daquela criança. A noite caiu sobre a cidade, enquanto Audálio permanecia sentado em sua poltrona de couro, o copo de uísque intocado sobre a mesa lateral. A mansão silenciosa ecoava apenas seus pensamentos inquietos. A imagem de Amaris não saía de sua mente. Havia deixado comida suficiente para alguns dias, mas a culpa o corroía por tê-la deixado sozinha naquele apartamento decadente. Depois de horas de debate interno, tomou uma decisão que contradizia tudo o que sempre fora. Na manhã seguinte, voltou ao apartamento 302, carregando uma mala com roupas limpas e itens básicos de higiene. Você pode ficar aqui por enquanto, disse a Amaris, que o observava com desconfiança do seu canto habitual. Mas precisamos estabelecer algumas regras. A menina apenas assentiu, seus dedos automaticamente buscando os retalhos e a agulha, como se aquele gesto repetitivo fosse sua única âncora com a realidade. Primeiro, você precisa de um banho e roupas limpas, continuou ele, tentando manter a voz firme, apesar do desconforto da situação. Depois, vamos resolver sua situação legal. Não posso simplesmente fingir que você não existe. O pânico voltou aos olhos de Amaris. Não tenho documentos, sussurrou ela, largando sua costura. Perdi tudo quando fugi do último abrigo. Audálio sentiu sua pressão subir. Que tipo de inferno aquela criança havia atravessado para preferir viver sozinha num apartamento abandonado a buscar ajuda? Por que você fugiu? Perguntou, tentando controlar a raiva que sentia. Não dela, mas de um sistema que claramente havia falhado tantas vezes com ela. Amaris encolheu os ombros, seus olhos fixos no chão. Eles machucavam. As crianças menores, principalmente. Eu tentei proteger algumas, mas sua voz falhou. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O copo de raiva transbordou no peito de Audálio. Abandonando sua postura distante, ajoelhou-se perto dela, ignorando o protesto de seus joelhos. Olhe para mim, Amaris, pediu, sua voz mais suave do que pretendia. Ninguém vai te machucar agora. Você está sob minha proteção. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar em suas implicações. Amaris ergueu os olhos, surpresa, com a declaração. Por um breve momento, Audálio viu um lampejo de esperança atravessar seu olhar assustado. Os dias seguintes foram um teste de paciência e adaptação para ambos. Audálio contratou uma assistente social particular, Maria Helena, para ajudar com a documentação de Amaris. A profissional ficou horrorizada ao descobrir mais detalhes sobre o passado da menina. Ela passou por 3 abrigos diferentes nos últimos 2 anos, explicou Maria Helena, mostrando os poucos registros que conseguiu levantar. As denúncias de maus-tratos foram arquivadas por falta de provas. A única referência familiar que encontramos é uma mulher que foi internada no hospital municipal há alguns meses. Faleceu sem identificação. A tia dela, murmurou Audálio, lembrando-se do que os vizinhos haviam comentado. Presumimos que sim, mas não há como confirmar. Os documentos da menina simplesmente desapareceram do sistema. É como se alguém tivesse deliberadamente apagado seus registros. A investigação sobre o passado de Amaris revelava-se um poço cada vez mais profundo de negligência e abandono. Enquanto isso,
Audálio tentava estabelecer uma rotina que trouxesse alguma normalidade à vida da menina. Comprou material de costura novo, depois de perceber que aquela atividade era mais que um meio de sobrevivência para ela. Era uma forma de expressão, quase terapêutica. Amares passava horas criando peças cada vez mais elaboradas, suas mãos finalmente cicatrizando graças aos dedais e agulhas apropriadas que agora possuía. Mas a adaptação não era fácil. Amares tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite gritando. Audálio, que dormia pouco desde que sua esposa falecera há 15 anos, pegava-se atravessando os corredores da mansão para checar se ela estava bem. Uma noite particularmente difícil, encontrou-a encolhida no canto do quarto, tremendo violentamente. "Eles estão vindo", murmurava ela, os olhos vidrados, fixos em algum ponto distante. "Vão me levar de volta." Audálio sentou-se no chão ao lado dela, ignorando o desconforto. "Ninguém vai te levar, Amares. Você está segura aqui." Ela virou-se para ele, seu rosto marcado por lágrimas. "Por quê? Por que o quê? Por que você está me ajudando? Todo mundo sempre." Quis algo em troca. A pergunta atingiu Audálio como um tapa. Por que, realmente? Sua vida inteira fora construída sobre transações, dar algo para receber algo em troca. Mas com Amares era diferente, porque é a coisa certa a fazer. Respondeu finalmente, percebendo que era a primeira vez em décadas que tomava uma decisão baseada puramente em princípios morais. Na manhã seguinte, uma notificação do banco gelou seu sangue. Várias transações antigas estavam sendo contestadas, contratos importantes cancelados sem explicação. Anos de negociações questionáveis começavam a cobrar seu preço. "Senhor Marani", seu contador parecia nervoso ao telefone. "Precisamos conversar urgentemente. Há irregularidades sérias em alguns de seus investimentos antigos, processos sendo reabertos, multas astronômicas." Audálio desligou o telefone, sua mente girando. Todo seu império, construído sobre bases nem sempre sólidas, ameaçava desmoronar. O timing não poderia ser pior, justo agora que tinha Amaris para proteger. Naquela tarde, ao voltar para casa, encontrou a menina sentada no jardim, costurando um vestido com retalhos coloridos. Pela primeira vez desde que a conhecera, havia cor em suas bochechas e seus movimentos pareciam mais relaxados. "É para uma boneca", explicou ela timidamente quando percebeu seu olhar. "Achei alguns pedaços de tecido no sótão. Espero que não se importe." "Claro que não", respondeu ele, engolindo o nó na garganta. Como contar a ela que talvez tivessem que deixar aquela casa em breve? O jantar foi servido em silêncio. Amares, que nas primeiras semanas mal tocava na comida, agora comia com apetite saudável. Seus ossos já não apareciam tanto sob a pele, e o cabelo, antes opaco e sem vida, começava a recuperar o brilho. "Senhor Marani", chamou ela suavemente, surpreendendo-o. Era raro Amaris iniciar uma conversa. Eu queria ir à escola." O pedido, tão simples e natural para qualquer criança de sua idade, fez o coração de Audálio apertar. Como explicar que matriculá-la sem documentação adequada seria quase impossível? Como dizer que talvez não pudesse mais prover o básico para ela em breve? "Vamos resolver isso", prometeu, sabendo que era mais uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Naquela noite, trancado em seu escritório, Audálio enfrentou a dura realidade dos números. Suas propriedades, antes um império sólido, desvalorizavam rapidamente. Processos trabalhistas antigos ressurgiam com juros astronômicos. Era como se o universo tivesse escolhido aquele momento específico para cobrar cada atalho ético que tomara em sua ascensão financeira. Um envelope pardo sobre sua mesa chamou sua atenção.
Mais documentos que Maria Helena conseguira levantar sobre o passado de Amaris. Dentro, fotos antigas mostravam a menina muito menor, ao lado de uma mulher de expressão cansada. Nas costas de uma das fotos, uma data e um nome. Éride, 2019. Audálio franziu a testa, um sino distante tocando em sua memória. Onde já ouvira aquele nome antes? A resposta escapava por entre seus dedos como água, deixando apenas uma sensação incômoda de que estava perdendo algo importante. Um barulho no corredor o arrancou de seus pensamentos. Encontrou Amaris parada na porta do escritório, tremendo levemente. "Desculpe", sussurrou ela. "Tive outro pesadelo." Sem pensar, Audálio estendeu os braços. Para sua surpresa, Amaris correu até ele, enterrando o rosto em seu peito. Era a primeira vez que ela iniciava contato físico voluntariamente. "Está tudo bem", murmurou ele, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. "Está tudo bem." Mas não estava. E enquanto segurava aquela criança frágil em seus braços, Audálio sabia que o pior ainda estava por vir. Sua fortuna desmoronava. E com ela, talvez, a única chance que Amaris tinha de uma vida normal. O outono chegou com ventos gelados que faziam as janelas da mansão rangerem durante a noite. Audálio observava a chuva pela janela de seu escritório, uma pilha de notificações judiciais sobre sua mesa. Em apenas 2 meses, sua fortuna havia sido reduzida à metade. Os processos se multiplicavam como ervas daninhas, sugando seus recursos com uma voracidade assustadora. "Precisamos vender a mansão", declarou seu advogado naquela manhã. "É a única forma de levantar capital suficiente para cobrir as dívidas mais urgentes." A notícia, embora esperada, atingiu Audálio como um soco no estômago. Não pela casa em si, nunca fora apegado a bens materiais. Mas como explicar a Amaris que teriam que deixar o único lugar onde ela finalmente começara a se sentir segura? Nos últimos meses, a menina havia florescido de maneiras sutis, mas significativas. Já não se encolhia quando alguém se aproximava. Seus sorrisos, ainda raros, iluminavam brevemente seu rosto marcado por anos de sofrimento. E sua costura havia se transformado em algo extraordinário. "Olha", chamou ela na noite anterior, mostrando uma colcha que acabara de terminar. O trabalho era impressionante. Retalhos de diferentes texturas e cores formavam uma paisagem complexa, onde flores e pássaros pareciam ganhar vida entre as costuras. "Onde aprendeu a fazer isso?", perguntou ele, admirado com a precisão dos detalhes. Amaris baixou os olhos, seu rosto assumindo aquela expressão distante que sempre surgia quando algo doloroso era lembrado. "Minha mãe. Ela costumava costurar. Antes de..." Sua voz falhou, como sempre acontecia quando tentava falar sobre seu passado. Audálio não insistiu. Cada fragmento da história de Amaris vinha carregado de tanta dor que ele aprendera a respeitar seu silêncio. Um acesso de tosse vindo do quarto dela o trouxe de volta ao presente. Nos últimos dias, Amaris desenvolvera uma gripe que se recusava a melhorar. O médico que a examinou demonstrou preocupação com sua baixa imunidade, resultado de anos de má nutrição e condições precárias de vida. Ela precisa de vitaminas, boa alimentação, um ambiente aquecido, recomendou o profissional. E, principalmente, nada de estresse adicional. Audálio segurou o relatório médico com força, amassando o papel entre os dedos. Como mantê-la saudável quando mal conseguia manter um teto sobre suas cabeças? Maria Helena, a assistente social, também demonstrava preocupação crescente. "A situação legal dela continua complicada", explicou durante sua última visita. "Sem documentação adequada, não podemos matriculá-la na escola. E há o risco de alguém denunciar a situação irregular." O medo constante de perder Amaris para o sistema corroía Audálio por dentro.
Cada batida na porta, cada telefonema inesperado fazia seu coração disparar. A menina, com sua sensibilidade aguçada pelo sofrimento, percebia sua angústia. "Vai ficar tudo bem", sussurrou ela uma noite, enquanto ele a cobria após mais um pesadelo. A inversão de papéis, a criança traumatizada tentando confortar o adulto, quebrou algo dentro dele. Naquela madrugada, depois que Amares finalmente adormeceu, Audálio vasculhou os documentos antigos que mantinha no cofre. Precisava entender como tudo desmoronara tão rapidamente. Entre contratos e escrituras, encontrou uma pasta amarelada que não abria há anos. Dentro, fotografias antigas mostravam uma versão mais jovem dele. Cabelos escuros, sorriso arrogante, sempre impecável em seus ternos caros. Eram registros de uma época que preferia esquecer, quando a ambição cegava qualquer vestígio de humanidade em suas ações. Um envelope particularmente surrado chamou sua atenção. A data no carimbo postal era de 15 anos atrás. Dentro, uma carta que nunca chegara a ler completamente. Palavras de sua falecida esposa, escritas do hospital onde ela passaria seus últimos dias. "Você construiu um império, Audálio", dizia um trecho que seus olhos relutantes percorreram. "Mas perdeu sua alma no processo. Espero que um dia encontre algo que o faça lembrar do homem que conheci." As palavras ignoradas por tanto tempo agora queimavam como brasa viva. O império estava ruindo, mas pela primeira vez em décadas, Audálio sentia-se verdadeiramente vivo. A presença de Amares havia despertado algo que julgava morto há muito tempo, a capacidade de se importar. Um barulho vindo do quarto dela interrompeu suas reflexões. Encontrou Amares sentada na cama, tremendo violentamente, o rosto vermelho de febre. "Desculpe", murmurou ela entre acessos de tosse. "Não queria incomodar." "Shh." Audálio sentou-se ao seu lado, tocando sua testa quente. "Você nunca incomoda." A febre piorou durante a noite. Quando o sol nasceu, Amares mal conseguia ficar consciente. A tosse havia se transformado em uma pneumonia severa, agravada por sua baixa resistência. No hospital público, a espera parecia interminável. Audálio, que sempre usara hospitais particulares de primeira linha, experimentava pela primeira vez a angústia das filas, da falta de leitos, da indiferença burocrática diante do sofrimento. "Ela precisa de internação", declarou finalmente um médico exausto após horas de espera. "Mas não temos vagas. O senhor tem plano de saúde?" Audálio baixou os olhos. Seu plano de saúde, como praticamente tudo em sua vida, havia sido cancelado devido às dívidas crescentes. "Quanto custa uma internação particular?" perguntou, sua voz rouca. O valor mencionado pelo médico era astronômico. Em outros tempos, seria uma quantia insignificante para ele. Agora, representava praticamente tudo que lhe restava. "Faça", ordenou sem hesitar. "Use o melhor quarto disponível." Enquanto assinava os papéis da internação, suas mãos tremiam. Não pelo dinheiro que estava gastando, mas pelo medo que crescia em seu peito. E se não fosse suficiente? E se a perdesse, como perdera todos que um dia significaram algo em sua vida? No quarto do hospital, Amares parecia ainda menor e mais frágil, cercada por aparelhos e tubos. Sua respiração difícil era amplificada pelo silêncio asséptico do ambiente. Entre delírios de febre, ela chamava por alguém, um nome que Audálio não conseguia distinguir. "Ela está muito debilitada", explicou a médica responsável. "O quadro é grave. Anos de má nutrição e condições precárias cobraram seu preço." Sentado ao lado do leito, segurando a mão pequena e quente de Amares, Audálio enfrentava seus próprios demônios. Cada erro que cometera, cada decisão baseada apenas no lucro, cada vida que arruinara em sua busca por riqueza, tudo voltava para assombrá-lo. "Por favor",
murmurou para o vazio, sem saber exatamente para quem rezava. Não a leve também. Foi durante uma dessas noites de vigília que Maria Helena apareceu com mais documentos. Entre eles, um recorte de jornal amarelado chamou sua atenção. A manchete falava sobre o fechamento de uma pequena fábrica de costura, 15 anos atrás. Uma das muitas propriedades que ele adquirira e transformara em empreendimentos mais lucrativos. A foto mostrava funcionárias protestando contra a demissão em massa. E lá, quase escondida entre as pessoas, um rosto que fez seu coração parar. A mesma mulher da foto com a Maris, 15 anos mais jovem. Éride, sussurrou, o nome finalmente, conectando-se em sua memória como peças de um quebra-cabeça macabro. Era uma das funcionárias que implorara para manter seu emprego, alegando ser mãe solteira. Antes que pudesse processar completamente a informação, um alarme soou no quarto. A Maris convulsionava, sua temperatura atingindo níveis críticos. A equipe médica invadiu o ambiente, empurrando-o para fora enquanto tentavam estabilizá-la. No corredor frio do hospital, Audálio Marani, o homem que construíra um império sobre o sofrimento alheio, caiu de joelhos e, pela primeira vez em décadas, chorou como uma criança. Os dias no hospital se arrastavam com uma lentidão agonizante. Maris permanecia inconsciente, seu corpo frágil lutando contra uma infecção que se espalhava rapidamente. Audálio praticamente vivia no pequeno sofá do quarto, deixando-o apenas quando a equipe médica insistia que precisava descansar. Durante uma dessas saídas forçadas, encontrou sua mansão vazia e silenciosa. O acúmulo de poeira indicava o abandono das últimas semanas. Na cozinha, a geladeira guardava apenas restos de comida estragada. No quarto de Amaris, seus trabalhos de costura permaneciam espalhados como testemunhas silenciosas de uma vida interrompida. Pegou uma das peças, um pequeno urso de pano que ela estava terminando antes de adoecer. Os pontos delicados e precisos contavam uma história de dedicação e talento natural. Mas havia algo mais naquela peça inacabada, algo que fez seu coração apertar. Bordado no peito do urso, em letras hesitantes, estava a palavra pai. O som da campainha o arrancou de seus pensamentos. Era seu advogado, carregando mais uma pilha de documentos que exigiam atenção imediata. A situação é crítica. Audálio, explicou ele, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha. Os credores estão perdendo a paciência. Precisamos vender a mansão imediatamente, antes que entrem com pedido de penhora. Audálio mal ouvia. Seus olhos estavam fixos no urso de pano em suas mãos, nas letras bordadas com tanto cuidado por dedos pequenos e esperançosos. Quanto tempo temos? Dias, no máximo. E tem mais uma coisa. O advogado hesitou, puxando um envelope específico do meio da papelada. Recebemos uma intimação do Conselho Tutelar. Alguém denunciou a situação irregular da menina. O mundo pareceu girar sob os pés de Audálio. Era seu pior pesadelo se materializando. Perder não apenas seus bens, mas também Amaris. Não podem levá-la, murmurou, mais para si mesmo que para o advogado. Não agora. Ela está doente e precisa de cuidados. Justamente por isso, explicou o advogado gentilmente. Eles alegam que você não tem mais condições financeiras de prover os cuidados necessários. E sem documentação, legal, sem guarda oficial. Um acesso de fúria tomou conta de Audálio. Com um movimento brusco, varreu todos os papéis da mesa. Não vão levá-la, rugiu, assustando o advogado. Não depois de tudo, não podem. Sua voz falhou, lágrimas de raiva e frustração escorrendo por seu rosto envelhecido. O advogado, que o conhecia há décadas, jamais o vira demonstrar tamanha emoção. Audálio chamou suavemente. O que está acontecendo? Você sempre foi um homem prático, racional. Por que essa menina é tão importante?
A pergunta atingiu um ponto sensível. Por que realmente? Por que uma criança desconhecida, surgida do nada, havia se tornado mais importante que todo o seu império financeiro? Antes que pudesse responder, seu celular tocou. Era o hospital. Amaris havia acordado. O retorno ao hospital foi um borrão. Encontrou a menina sentada na cama, ainda muito pálida e fraca, mas consciente. Seus olhos grandes se iluminaram levemente quando o viram. "Você voltou", sussurrou ela, sua voz rouca pela intubação prolongada. "Claro que voltei", respondeu ele, sentando-se ao seu lado. "Prometi que nunca te abandonaria, lembra?" Amaris tentou sorrir, mas o gesto transformou-se em uma careta de dor. Seu corpo ainda lutava contra a infecção. Cada respiração, um esforço visível. "Desculpe", murmurou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto magro. "Pelo quê?" "Por dar tanto trabalho, por custar tanto dinheiro. Eu ouvi os médicos falando sobre os custos do tratamento." Audálio sentiu como se algo quebrasse dentro dele. Mesmo doente, mesmo quase morrendo, a primeira preocupação dela era não ser um fardo. "Nunca mais diga isso." Sua voz tremeu de emoção contida. "Você não é um fardo. Você é a coisa mais importante da minha vida agora." As palavras saíram naturalmente, carregando uma verdade que ele mesmo não havia percebido até aquele momento. Amaris soluçou, estendendo os braços, magros, em sua direção. Ele a abraçou com cuidado, sentindo seu corpo frágil tremer. Foi nesse momento que Maria Helena entrou no quarto, carregando uma pasta que parecia ainda mais pesada que o normal. "Senhor Marani", chamou ela suavemente. "Precisamos conversar, em particular." No corredor, a assistente social parecia nervosa, algo raro em sua postura sempre profissional. "Encontramos algo", disse ela, abrindo a pasta. "Algo que muda tudo." Entre os documentos, havia uma certidão de nascimento antiga, parcialmente danificada. O nome da mãe estava claramente visível, Éride Menani, mas foi o espaço reservado ao pai que fez o sangue de Audálio gelar. "Não pode ser", murmurou ele, reconhecendo seu próprio nome naquele documento desbotado. "Há mais", continuou. "Maria Helena", sua voz tremendo levemente. "Encontramos registros de uma ação de paternidade arquivada há 12 anos. Éride tentou contatá-lo várias vezes, mas a memória atingiu Audálio como um raio. Lembrou-se vagamente de notificações ignoradas, de sua secretária, mencionando uma mulher insistente que sempre era barrada na portaria de seu escritório. Na época, estava ocupado demais construindo seu império para se preocupar com o que considerava tentativas de golpe. "Meu Deus", sussurrou, apoiando-se na parede para não cair. "O que eu fiz?" "Há algo mais que você precisa ver." Maria Helena tirou um envelope amassado da pasta. "Encontramos isso entre os pertences de Éride no hospital onde ela faleceu." Era uma carta, escrita com uma caligrafia trêmula. A data indicava poucos dias antes de sua morte. "Querida Amaris", começava o texto. "Se você está lendo isso, significa que não consegui ser forte o suficiente para continuar lutando. Há algo que sempre quis te contar, mas nunca tive coragem. Seu pai..." Audálio não conseguiu continuar lendo. Suas pernas fraquejaram e ele escorregou pela parede até sentar-se no chão frio do hospital. Toda sua vida, todas suas escolhas, todo o sofrimento que causara sem nem mesmo saber. Um grito vindo do quarto de Amaris cortou o ar. Quando entraram, correndo, encontraram a menina em meio a outro ataque de febre, delirando. "Mamãe!" chamava ela, seus olhos vidrados fixos em algum ponto distante. "Mamãe, não me deixa!" Os médicos correram para atendê-la, mas algo mais chamou a atenção de Audálio. Caído no chão, próximo à cama, estava um pequeno papel, amassado,
uma foto antiga que ela sempre carregava consigo. Nela, uma Amaris muito menor sorria ao lado de Éride, ambas sentadas em frente a uma máquina de costura. E lá, na parede atrás delas, parcialmente visível, estava um calendário com o logotipo da antiga fábrica de costura que ele fechara 15 anos atrás. A mesma fábrica onde Éride trabalhava. A mesma época em que a realização final o atingiu com força total. Não era apenas culpa pelo sofrimento de uma criança abandonada. Era o peso de décadas de escolhas egoístas, de vidas destruídas em nome do lucro, retornando para cobrar seu preço da forma mais cruel possível. Sua própria filha havia crescido na pobreza, sofrendo privações que ele poderia facilmente ter evitado. E agora, por uma ironia cruel do destino, ela lutava pela vida em uma cama de hospital, enquanto ele, seu pai, finalmente entendia o verdadeiro custo de sua ambição desmedida. A noite mais longa da vida de Audálio transcorreu em meio a bips de monitores cardíacos e o sussurro constante do oxigênio. Amaris havia sido transferida para a UTI após sua última crise. Seu corpo pequeno e frágil, lutando contra uma infecção que se recusava a ceder aos antibióticos. O quadro é extremamente grave, explicou o médico plantonista. O sistema imunológico dela está muito comprometido. Anos de má nutrição e condições precárias, somados ao trauma emocional. Audálio mal conseguia respirar enquanto ouvia o diagnóstico. Cada palavra era como uma adaga em seu peito, lembrando-o de sua responsabilidade indireta em todo aquele sofrimento. A carta de Éride, agora amassada de tanto ser relida, pesava em seu bolso como chumbo. As palavras daquela mulher que ele negligenciara, que deixara a própria sorte, ecoavam em sua mente sem piedade. Tentei tantas vezes te encontrar, Amaris. Tentei fazer seu pai entender, dar a você a vida que merecia. Mas os muros que ele construiu ao redor de si mesmo eram altos demais. O dinheiro que tanto valoriza o cegou para as coisas realmente importantes. Na UTI, observando sua filha através do vidro, Audálio finalmente compreendeu a magnitude de sua falha. Não era apenas sobre dinheiro ou status, era sobre humanidade. Sobre conexões que ele desperdiçara em nome da ambição. Maria Helena apareceu durante a madrugada, carregando mais documentos e um semblante ainda mais preocupado que o normal. O conselho tutelar marcou uma audiência de emergência, informou ela em voz baixa. Eles querem a transferência imediata de Amaris para um hospital público assim que ela estabilizar. Alegam que você não tem mais condições financeiras de... Não! A voz de Audálio ecoou pelo corredor silencioso. Não vou permitir que atirem de mim. Não agora que finalmente... Sua voz falhou. Como explicar que aquela criança que ele conhecera há tão pouco tempo era, na verdade, o resultado de um erro que carregara por décadas sem saber? Como fazer o sistema entender que ela não era apenas mais uma menor abandonada, mas sua própria filha? Encontrei algo mais, continuou Maria Helena hesitante, nos arquivos da fábrica que você fechou. Éride não era apenas mais uma funcionária. Ela era a líder do sindicato, a pessoa que organizou os protestos contra o fechamento. Mais memórias invadiram a mente de Audálio. Lembrou-se vagamente de reuniões tensas de uma mulher jovem e determinada, argumentando sobre os direitos dos trabalhadores, sobre famílias que dependiam daqueles empregos. Ela lutou até o fim, explicou a assistente social. Mesmo depois que a fábrica fechou, continuou processando a empresa, exigindo indenizações justas para os funcionários. Foi quando descobriu que estava grávida. Audálio fechou os olhos, as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma dolorosa. Seu breve envolvimento com Éride havia acontecido justamente naquela época, durante as negociações para o fechamento da fábrica. Ele a vira como apenas mais um obstáculo a ser superado, mais uma pessoa a ser manipulada em nome do lucro. Porque ela nunca me contou.
Murmurou mais para si mesmo que para Maria Helena. Ela tentou, respondeu a assistente social, puxando mais um documento da pasta. Encontrei registros de diversas tentativas de contato, cartas, telefonemas, até mesmo visitas ao seu escritório. Mas você estava sempre ocupado demais, sempre protegido por secretárias e seguranças. O peso da culpa era quase insuportável. Quantas vidas ele havia arruinado em sua busca cega por sucesso? Quantas Érides e Amares havia pelo caminho, pessoas que ele descartara como meros números em planilhas. Um alarme soou na UTI, fazendo seu coração parar. A equipe médica correu para o leito de Amares. Sua pressão havia despencado perigosamente. Ela está entrando em choque séptico, gritou alguém. Precisamos de mais antibióticos. Através do vidro, Audálio observava impotente enquanto os médicos lutavam para estabilizar sua filha. Sua única filha, que ele abandonara antes mesmo de saber que existia. Foi quando notou algo caído no chão do quarto. Um pequeno caderno que Amares sempre mantinha próximo, mesmo durante a internação. Quando a confusão diminuiu e ele pôde entrar, pegou o objeto com mãos trêmulas. Era um diário, preenchido com a letra irregular de Amares. Mas não eram apenas palavras. Havia desenhos, esboços de roupas, padrões de costura e algo mais. Colada nas últimas páginas, uma série de recortes de jornal antigos. Eram matérias sobre ele mesmo, sobre seus empreendimentos imobiliários, sobre sua ascensão no mundo dos negócios. Algumas datavam de anos atrás, outras eram mais recentes. Todas cuidadosamente preservadas, como se fossem tesouros. Ela sempre soube, percebeu ele, o choque da descoberta quase o derrubando. Éride deve ter contado, por isso ela estava naquele apartamento específico. A última página do diário continha apenas uma frase, escrita com a mesma letra, trêmula de sempre. Mesmo que ele nunca me queira, ainda é meu pai. Audálio caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão inerte de Amares entre as suas. Como pedir perdão por algo tão grande? Como compensar anos de ausência, de negligência, de dor? Por favor, sussurrou, suas lágrimas caindo sobre os dedos frios dela. Por favor, não me deixe antes que eu possa consertar tudo. Foi quando notou algo diferente no monitor cardíaco. Os batimentos estavam ficando mais fracos, mais irregulares. Doutor! Gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Alguém, por favor! A equipe médica invadiu o quarto novamente, empurrando-o para fora. No corredor, Audálio podia apenas observar, impotente, enquanto lutavam para manter sua filha viva. Maria Helena segurava seu braço, impedindo-o de voltar para dentro. Há algo que você precisa fazer, disse ela com urgência. Algo que pode mudar tudo. O quê? Perguntou ele, sem tirar os olhos do vidro da UTI. O que mais posso fazer? Existe uma última propriedade, explicou ela. Uma que você não incluiu na lista de bens a serem vendidos. O antigo prédio da fábrica. Audálio virou-se para ela confuso. Aquele terreno vale milhões. É a única coisa que ainda me resta. Exatamente, cortou Maria Helena. E há compradores interessados, compradores que pagariam o suficiente para cobrir todo o tratamento de Amares, para garantir seu futuro. A realização atingiu Audálio como um raio. Sua última fortaleza, o único vestígio de seu império que ainda resistia, teria que ser sacrificado para salvar a vida de sua filha. Faça, ordenou ele, sem hesitar. Venda tudo, cada centímetro. Naquele momento, observando os médicos lutarem para salvar Amares, Audálio Marani finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não estava nos imóveis, nos contratos ou nas contas bancárias. Estava ali, naquela cama de hospital, lutando para sobreviver, sua última chance de redenção, sua única esperança de fazer algo verdadeiramente significativo em sua vida.
O som do monitor cardíaco mudou novamente, mas desta vez para um bip mais regular, mais forte. No rosto pálido de Amares, uma cor suave começava a retornar. Ela é forte, disse uma enfermeira, sorrindo pela primeira vez em horas. Como a mãe dela deve ter sido. Sim, pensou Audálio, secando as lágrimas. Forte como Éride, que nunca desistira de lutar pelo que acreditava. E agora, finalmente, ele lutaria também. Não por dinheiro ou poder, mas pelo único tesouro que realmente importava. A primavera chegou silenciosamente aquele ano, trazendo consigo uma brisa morna que balançava as cortinas do pequeno apartamento onde Audálio e Amares agora moravam. Não era nada comparado à mansão que haviam perdido, mas para eles representava um novo começo. A venda do terreno da antiga fábrica proporcionou não apenas o tratamento completo que salvou a vida de Amares, mas também um recomeço modesto e digno para ambos. O valor, embora considerável, mal chegava a uma fração da fortuna que Audálio possuíra. Mas ele nunca se sentira tão rico. Naquela manhã específica, observava sua filha sentada junto à janela, costurando com a dedicação de sempre. Seus dedos, antes machucados e trêmulos, agora moviam-se com confiança sobre o tecido. A pneumonia que quase a levara a deixar algumas sequelas, mas sua recuperação surpreendera até mesmo os médicos mais céticos. Terminei, anunciou ela suavemente, erguendo seu trabalho mais recente, um vestido delicado, decorado com pequenas flores bordadas à mão. É lindo, respondeu Audálio, aproximando-se para admirar os detalhes, igualzinho ao da foto. Amares sorriu, um gesto que agora se tornava cada vez mais frequente. Sobre sua mesa de costura, emoldurada em um quadro simples, estava a antiga fotografia dela com Éride, ambas trabalhando na mesma máquina de costura. Mamãe sempre dizia que cada ponto conta uma história, disse ela, passando os dedos sobre o bordado. Que quando costuramos, não estamos apenas juntando pedaços de pano, mas também pedaços de vida. Audálio sentiu o familiar aperto no peito que sempre vinha quando Amares falava sobre Éride. A culpa ainda estava lá. Provavelmente nunca desapareceria completamente, mas agora era acompanhada por algo mais. Uma determinação feroz de honrar a memória daquela mulher extraordinária através do amor à filha que ela criara sozinha. A campainha tocou, anunciando a chegada de Maria Helena, a assistente social, que se tornara uma amiga próxima durante aqueles meses turbulentos, trazia novidades importantes. A documentação está completa, anunciou ela, sorrindo enquanto abria sua pasta. O teste de DNA confirmou oficialmente a paternidade e o juiz aceitou o pedido de registro retroativo. Amares agora é legalmente sua filha. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Amares enquanto ela segurava sua nova certidão de nascimento. O documento que finalmente reconhecia sua existência, sua história, sua identidade completa. Tem mais uma coisa, continuou Maria. Helena, puxando outro envelope. A escola de moda aceitou sua inscrição. As aulas começam no próximo mês. O sonho de estudar moda profissionalmente, que antes parecia impossível para uma menina que costurava apenas para sobreviver, agora se tornava realidade. O talento natural de Amares, herança direta de Éride, finalmente teria a chance de florescer adequadamente. Obrigada, sussurrou ela, abraçando Maria Helena. Então, virando-se para Audálio, acrescentou: Obrigada, pai. Era a primeira vez que ela o chamava assim. O título, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, atingiu Audálio como uma onda de emoção avassaladora. Naquela tarde, após Maria Helena partir, pai e filha caminharam até o pequeno parque próximo ao apartamento. Um ritual que haviam desenvolvido durante a recuperação de Amares. O local era simples, nada comparado aos jardins luxuosos da antiga mansão,
mas tinha sua própria beleza. Sabe, começou Amares, sentando-se em um banco sob uma árvore florida. Mamãe costumava me trazer aqui quando eu era pequena. Ela dizia que um dia você nos encontraria, que entenderia. Audálio segurou a mão dela, notando como os calos, de tanto costurar, eram similares aos que vira nas mãos de Éride durante aquelas distantes reuniões na fábrica. Ela nunca deixou que eu sentisse raiva de você, continuou Amares. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando não tínhamos o que comer, ela sempre dizia que você apenas tinha se perdido no caminho, mas que um dia encontraria a volta para casa. As palavras atingiram Audálio com força total. Éride, mesmo depois de tudo que ele fizera, mesmo enfrentando dificuldades que ele nem podia imaginar, mantivera sua dignidade e bondade intactas. Quando ela ficou doente, Amares continuou, sua voz tremendo levemente, fez-me prometer que não desistiria de encontrar você. Não por vingança ou dinheiro, mas porque acreditava que você precisava tanto de mim quanto eu de você. Foi então que Audálio entendeu completamente. Não havia sido o destino ou coincidência que levara Amares àquele apartamento específico. Havia sido o último ato de amor de Éride, guiando sua filha até o homem que precisava ser salvo de si mesmo. Ela estava certa, admitiu ele, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu estava perdido, completamente perdido. Do bolso, do casaco, Amares tirou algo que fez o coração de Audálio parar. Uma pequena caixa de música antiga, gasta pelo tempo. Mamãe guardou isso todos esses anos, explicou ela, abrindo a caixa delicadamente. Uma melodia suave preencheu o ar. Disse que você deu a ela durante aquele verão, prometendo que voltaria. Audálio reconheceu imediatamente a música. Havia comprado a caixa em uma loja de antiguidades, em um raro momento de romantismo juvenil. Era de antes do dinheiro, do poder, da ambição que consumiria sua alma. Ela queria que você tivesse isso de volta, continuou Amares, colocando a caixa nas mãos trêmulas do pai, para lembrar quem você era antes e quem poderia ser novamente. Naquele momento, sentado em um banco de parque com sua filha, segurando uma caixa de música que atravessara décadas, carregando memórias e esperanças, Audálio Marani finalmente encontrou sua redenção. Não estava nos imóveis que perdera, no império que construíra, ou mesmo no dinheiro que sacrificara pela vida de Amaris. Estava ali, no amor incondicional de uma mulher que ele abandonara, mas que mesmo assim encontrara forças para perdoá-lo através da filha que criara. Vamos recomeçar, disse ele, fechando a caixa de música suavemente. Não como o homem que fui, mas como o pai que deveria ter sido. Amaris sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Acima deles, pétalas de cerejeira dançavam no vento, cobrindo o banco com uma chuva delicada de promessas renovadas. Na semana seguinte, Amares pendurou seu primeiro trabalho como estudante de moda na parede do apartamento, um quadro feito inteiramente de retalhos costurados, formando 3 figuras de mãos dadas sob uma árvore florida. No centro da composição, bordadas com o mesmo cuidado que Éride lhe ensinara, estavam as palavras que agora definiam sua vida. O amor costura os pedaços que o tempo separou. E assim, em um pequeno apartamento muito diferente da mansão que um dia possuíra, Audálio descobriu que sua maior riqueza sempre estivera ao alcance de suas mãos. Não nos contratos que assinara ou nos imóveis que acumulara, mas no amor de uma filha que o perdoara e na memória de uma mulher que nunca deixara de acreditar que um dia ele encontraria seu caminho de volta para casa. A caixa de música antiga agora ocupava um lugar de honra na estante da sala. E às vezes, nas noites quietas, quando Amaris costurava a luz do abajur, Audálio a abria apenas para ouvir sua melodia suave.
era seu lembrete diário de que algumas perdas são necessárias para os maiores ganhos e que a verdadeira fortuna não se mede em dinheiro, mas em amor, perdão e redenção.